Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje eu vou falar sobre continuidade de polinômios e funções racionais e também sobre o teorema do valor intermediário. Começando com continuidade de polinômios. Um polinômio vai ser contínuo em todo o seu domínio. Como o domínio de qualquer polinômio é todos os reais, o polinômio vai ser contínuo em toda parte, ele vai ser contínuo em todos os reais. Já uma função racional, aquela que possui um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, ela vai ser contínua em todos os pontos, exceto aqueles que anulam o seu denominador. Ou seja, os pontos que anulam o denominador de uma função racional são os pontos de descontinuidade da função. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1 dividido por x menos 2. Essa função tem o polinômio x menos 2 no denominador. Logo, 2 é uma raiz do denominador e, portanto, a função vai ser descontínua em x igual a 2, como mostra ali à direita o gráfico dessa função. A linha tracejada em x igual a 2 indica o ponto de descontinuidade da função. Outro exemplo, g de x igual a 2x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado menos 1. O denominador dessa função é x ao quadrado menos 1. As raízes desse denominador são menos 1 e mais 1. Logo, a função vai apresentar descontinuidades nesses dois pontos, como a gente pode bem ver ali pelo gráfico da função. Nós temos duas linhas verticais tracejadas, uma em x igual a menos 1, outra em x igual a 1, indicando os pontos de descontinuidade da função. Agora, continuidade de composições. Tá? Considera duas funções, f e g. Se a função g for contínua num ponto C e a função f for contínua em g de C, então a função composta, f composta com g, vai ser contínua no ponto C também. Se a função g for contínua em toda parte e a função f for contínua em toda parte também, então a composição é contínua em toda parte. Tá? Um exemplo disso seria o seguinte. Pega as funções módulo de x e seno de x. Seno de x é contínuo em todos os reais. Módulo de x é contínuo em todos os reais também. Então, uma composição dessas duas funções também vai ser contínua em todos os reais. Por exemplo, módulo de seno de x. A função módulo de seno de x vai ser contínua em todos os reais, porque a função módulo de x é contínua e porque a função seno de x também é contínua em todos os reais. Agora, um teorema muito importante é o teorema do valor intermediário. Esse teorema diz o seguinte: se f for uma função contínua no intervalo fechado de a até b, e k for um número qualquer entre f de a e f de b, inclusive, então existe no mínimo um número x no intervalo a b, tal que f de x igual a k. Vamos olhar isso num desenho que fica mais fácil de entender. Então, nós temos ali uma função em azul, uma função contínua, definida no intervalo fechado de a até b. Né? Nós escolhemos um ponto no eixo y entre f de a e f de b, um valor k, por exemplo, e descobrimos, então, um valor x correspondente entre a e b, tal que f de x igual a k. Tá? Então, se eu escolher qualquer valor entre f de a e f de b ali no eixo y, com certeza eu vou encontrar pelo menos um valor de x no eixo x entre a e b, tal que f de x é igual a k. Vamos ver uma aplicação disso. Suponha que eu conheça uma função f de x, tal que f de a é negativo e f de b é positivo. Se a função f de x é contínua entre a e b, no intervalo de a até b, então com certeza ela vai cortar o eixo x, certo? Então, olha só, f de a é negativo, f de b é positivo, então eu posso escolher um valor k entre f de a e b igual a zero, por exemplo. Tá? E esse valor k igual a zero, ele vai ter um x correspondente entre a e b, tal que f de x igual a zero. Ou seja, eu sei que esse valor de x vai ser uma raiz dessa função, porque a raiz de uma função, graficamente, é o ponto onde essa função corta o eixo x. Então, se eu sei que uma função tem um valor negativo em A e um valor positivo em B, isso quer dizer que ela tem pelo menos uma raiz entre A e B. Tá?
Por exemplo, ó, se eu desenhar ali uma função contínua entre a e b daquela forma, nós temos uma raiz da f de x naquele ponto ali, mais ou menos próximo de a ali. Agora, eu também posso ter mais de uma raiz, eu posso ter 3 raízes. Eu sei que a função é contínua e eu sei que a zero está entre f de a e f de b, e nesse exemplo nós temos 3 valores de x entre a e b, tal que f de x igual a zero. Exemplo. Considere a função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 1. Para essa função, a gente sabe, tá, que f de menos 2 igual a 1, f de 0 igual a menos 1 e f de 1 igual a 1. Ou seja, f de menos 2 é positivo e f de 0 é negativo. Então, eu vou ter uma raiz entre menos 2 e 0. Agora, como f de 0 é negativo e f de 1 é positivo, eu vou ter uma outra raiz entre 0 e 1. Como f de x é uma função de segundo grau, e uma função de segundo grau possui exatamente 2 raízes, eu já sei onde é que estão essas 2 raízes. Uma está entre menos 2 e 0, outra está entre 0 e 1. Então, o teorema do valor intermediário pode ser usado para estimar uma raiz, estimar mais ou menos onde está uma das raízes de uma função, ok? De fato, né, o gráfico dessa função quadrática tem aquele formato ali, apresentando uma raiz entre menos 2 e 0, ela está mais próxima de menos 2, e uma outra raiz entre 0 e 1. Ok? Por hoje era isso, bons estudos e até a próxima aula.